Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta segunda-feira, dia 11 de agosto, iniciando a semana bem, o Ibovespa subiu 1,87%, devolvendo totalmente a queda do pregão passado da sexta-feira, mas mantendo o cenário um pouco mais para indefinição. Voltando a trabalhar acima da resistência aqui de imediato na faixa 56.937, recupera um pouco mais essa perspectiva de subida o índice Bovespa. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 4,3%, estando, no meu entender, ainda dentro de uma característica de movimentação para baixo, apesar do forte pregão de alta. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos de maneira um pouco mais resumida que os movimentos, estaremos aqui ainda dentro da indefinição depois de ter perdido esse fundo anterior na Petro e no momento trabalhando em cima de uma resistência ali no intraday, que é um gap em termos de fechamento, na faixa dos 20,15 a R$ 20,23. Acima disso, a resistência pelo gráfico diário já fica na faixa dos R$ 20,69. Caso o ativo gere algum movimento mais fraco aqui para baixo, pode trazer até a alternativa de uma compra rápida, um pouco mais de day trade aí no próximo pregão. Olhando para a Vale 5, apresentou aqui alta de 1,07%, mas perdendo força em relação à sua abertura. A abertura foi em R$ 28,50 e fechou em R$ 28,46, puxado um pouco no leilão de fechamento. Ideal seria ver a Vale acima dos R$ 28,70, que seria a superação da máxima do pregão de hoje, para dar sequência ao movimento de alta iniciado nos dois últimos pregões, a partir de sexta-feira, fez o pivô de alta que a gente chegou a mencionar, que seria bom acontecer no início dessa, para a nossa operação, né, para a compra que está em andamento, em 28,26. E agora seria novamente interessante mais um fundo ascendente depois de um movimento de baixa. Assim como ela fez aqui, não precisa necessariamente abrir com gap, mas gerar um candle de força em uma primeira hora de pregão com nova máxima seria algo interessante. Melhor ainda superar 28,70 e proporcionar mais um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. E para a compra que está em andamento, não seria muito interessante o retorno do preço para baixo dos 28,40. Dependendo da forma como voltar, vou estar avaliando a continuidade na operação de compra em cima da Vale 5. Por falar em compra, executamos uma entrada na Qual 3 ao superar aqui R$ 26,65. A compra foi executada em R$ 26,66, ela fechou em R$ 26,72, iniciando aqui um movimento de subida. A ação que ainda não tem uma tendência de alta, está para mim um pouco mais agora para uma indefinição depois de ter formado esse fundo, mas trabalhando um pouco mais na expectativa de subida e olhando o prazo, o semanal, o gráfico semanal, traz essa possibilidade de gerar uma nova tendência de alta, principalmente se ela conseguir romper os R$ 27,31, que seria a sua próxima resistência importante. O stop dessa operação está localizado em R$ 26,27, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, risco em torno de 1,46% e objetivo em R$ 27,83. Hoje finalizamos duas operações de venda em VLID 3, a operação que foi encerrada na VLID 3 em R$ 36,44, um centavo acima do valor que ela fechou aqui, com um ganho de 1,78% e um crescimento do capital total de 0,47%. E saímos com perda na TRPL4 em R$ 28,95, após ter gerado um fechamento ali no G60 para cima da máxima do pregão anterior, ainda nova máxima, optei pela saída dessa posição, com perda de 0,38% na operação e redução do capital em 0,12%, então inferior ao ganho da VLID 3, em torno de uma proporção de 1 para 3 em termos de ganho em cima do capital total. Olhando agora para outros ativos, o Gol 4 é aquela ação que ainda está caindo aqui, 3 pregões consecutivos já de queda, vem numa tendência aqui mais para indefinida, depois que proporcionou essa queda, esse topo descendente, ainda não perdeu os fundos ascendentes, que o último fundo ascendente está aqui nesse ponto. A perda de 13,28, que é o suporte imediato, proporcionaria uma tendência de baixa de curto prazo, mas é um ativo que, respeitando essa região de suporte, gerando aqui alguma sinalização de alta aí no início a partir do próximo pregão,
pode trazer uma alternativa de uma compra ainda nesse papel, baseado também numa possibilidade dela continuar uma subida e voltar para a região ali se aproximar da região dos R$ 15 ou buscar essa resistência aqui em 14,38, enfim, algo para se avaliar uma possível sinalização de alta nesse papel, depois desse movimento de queda que ela vem fazendo. A outra ação IP3, IP Marcas, também é outra que vem caindo, vem apresentando um cenário mais de tendência de baixa, depois de ter perdido aqui essa região, mas nada de desenvolver de maneira forte essa tendência de baixa. Então, dependendo também do que o ativo proporcionar nos próximos pregões, é um papel que eu coloco no meu radar, abrindo a possibilidade aí de uma possível compra em busca de uma retomada de tendência de alta, que isso aconteceria caso a ação consiga voltar para cima de R$ 18,86. No mais, o suporte imediato fica aí de 18,09 a R$ 17,97. E pensando um pouco na venda, LPL4, depois que não gerou nenhuma sinalização boa para uma entrada na ponta compradora acima de um fundo ali anterior, aí perde esse fundo anterior, aí a subida também vem se apresentando até agora de maneira fraca. Se ela proporcionar alguma sinalização também um pouco mais forte aqui para baixo, na região que ela está aí, também poderia pensar em venda de swing trade em cima de Eletropaulo, buscando aí atuar a favor de uma nova tendência de baixa, que isso aconteceria na perda dos R$ 10, suporte mais significativo nesse momento para a ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.